primeira Conferência Internacional da muito digna Fundação Piedoso, dedicada à gestão de políticas públicas e administração pública. Chimuco para então apresentar as boas-vindas a todos que se fazem presentes nesta sala. A vossa atenção, por favor. Minhas senhoras e meus senhores, distintos convidados, sejam bem-vindos à primeira Conferência Internacional sobre Gestão de Políticas Públicas
e Administração Pública, organizada pela Fundação Piedoso. Angola é um grande produtor de petróleo, gás natural, diamantes. Com o aumento do preço do petróleo, não nos debruçando rigorosamente nos impactos que com ela resulta, significa que haverá um excedente financeiro no nosso orçamento, o que é positivo para o país. Excelências, contudo, cá também os produtos básicos tendem a aumentar, de preço, principalmente no que se refere aos cereais, devido à guerra. O acordo assinado entre a Rússia e a Ucrânia para desbloquear a exportação de cereais nos portos ucranianos fará com que esta subida de preços seja aliviada, mas não nos ajudará por completo. Os organismos públicos devem criar leis e iniciativas consistentes para reduzir a burocracia, bem como criar incentivos fiscais. Só assim estaremos a apoiar as empresas e os investidores e a incentivar as minorias. Assim sendo, devemos estimular a mudança e estabelecer as bases e enquadramento que promova o sucesso das empresas e o bem-estar do cidadão. Por outro lado, só o Estado é que pode impulsionar a digitalização e que se prossiga para uma gestão mais ágil, criando assim uma experiência mais fácil para os cidadãos e promovendo a inovação e o empreendedorismo no país. Minhas senhoras e meus senhores, só me resta terminar desejando a todos uma boa sessão de trabalho, muita saúde para todos, boa estadia e posterior regresso a casa em paz para os nossos irmãos que nos visitam nesta conferência internacional. Meu muito obrigado. Os nossos agradecimentos, então, por estas palavras ao Dr. Elias Piedoso Chimuco, presidente fundador da Fundação Piedoso. Excelência Carolina Cerqueira, Ministra de Estado para o Setor Social da República de Angola, para, em representação de Sua Excelência João Manuel Gonçalves Lourenço, Presidente da República de Angola, proceder ao discurso de abertura desta conferência. Quero, em nome de Sua Excelência, o Presidente da República de Angola, João Manuel Gonçalves Lourenço, agradecer pelo convite formulado para proferir o discurso de abertura desta primeira Conferência Internacional sobre Gestão de Políticas Públicas e Administração Pública que se realiza em Luanda. Temos a subida honra e o privilégio de termos entre nós o professor Dr. Carlos Jorge Fonseca, antigo Presidente da República de Cabo Verde, jurista, humanista e um democrata e cidadão exemplar, que teve um papel relevante na implementação da democracia em Cabo Verde e no fortalecimento das instituições públicas, tornando-as cada vez mais ao serviço dos cidadãos e de uma cidadania verdadeiramente vibrante e atuante. Os nossos aplausos. Felicitar a Fundação Piedoso pelo notável contributo que está a demonstrar na construção de uma sociedade mais informada, promovendo reflexões científicas à volta de temas de interesse nacional, tal como é o tema desta magna conferência, demonstrando que juntos, num quadro de parceria entre a sociedade civil e o Estado, podemos avançar e conseguir resultados positivos que beneficiam a nação inteira e credibilizam o Estado enquanto pessoa de bem.
A gestão de políticas públicas serve de elemento fundamental para a avaliação da capacidade de governar, sendo que, além de permitirem conduzir o nosso presente, permitem-nos também construir o nosso futuro comum, priorizando o interesse nacional. Neste mandato governativo, que se aproxima do seu término, o Plano de Desenvolvimento Nacional 2018-2022 constituiu o principal farol das nossas políticas públicas, de acordo com a visão estratégica escolhida para o país e com os compromissos assumidos perante o povo angolano, perante quem temos o dever de prestar contas. Todavia, reconhecemos que ainda se mostra longa a caminhada para a consolidação de instituições públicas mais fortes e mais eficientes. Defendemos que a reforma da administração pública deverá estar centrada na simplificação de procedimentos e na valorização do capital humano, de modo que permita atrair e reter os melhores quadros, através de uma política virada para os domínios da formação, motivação, remuneração e carreira dos agentes e funcionários públicos. Porque uma administração pública que responda rápido, com eficiência e de modo acessível ao cidadão é um passo fundamental no combate à corrupção, na poupança de recursos financeiros e de tempo para os utentes dos serviços públicos e na melhoria do ambiente de negócios com menos burocracia, mais transparência, mais rigor e uma prestação de contas permanente. Este é o fio de prumo que nos propomos continuar a seguir na empreitada do próximo mandato de governação, visando construir uma Angola com mais paz e mais desenvolvimento e justiça social. Minhas senhoras e meus senhores, ficaremos, portanto, a aguardar pelas conclusões e recomendações que vão resultar desta conferência, na certeza de que sairão valiosos subsídios que vão servir de reflexão para melhorar as políticas públicas que sustentam uma administração pública odierna e inclusiva das vontades e anseios de todos, porque nós sabemos ouvir. Em nome de Sua Excelência, Presidente João Manuel Gonçalves Lourenço, tenho a honra de declarar assim aberto este encontro. Muito obrigada. O momento que se segue é, então, destinado à intervenção do excelentíssimo senhor professor Dr. Jorge Carlos da Fonseca, ele que vai ser o preletor do tema Estado Constitucional, Estado de Direito, Democrático, seus fundamentos e pilares. Peço um vivo aplauso para o professor doutor Jorge Carlos da Fonseca. Excelência, Senhora Ministra de Estado, Senhor Patrono da Fundação Piedoso, distintos convidados, felicito a Fundação por esta estimulante iniciativa, assim como pela escolha de uma temática central à governação em qualquer país, sendo que em momentos marcados por crises com repercussão mundial, como as que temos vivido nos últimos tempos, assumem particular relevância as respostas governativas e o papel que a administração pública desempenha no processo de formulação e efetivação de políticas públicas. Esta explosão de produção técnica e científica tem contribuído para o reforço do seu corpo teórico enquanto ciência da administração, com um caráter interdisciplinar, sui generis, porém cada vez mais autónoma no contexto das ciências sociais. Lícito seria dizer, como não tenho cansado de repetir, que não existe democracia fora da Constituição e que nenhuma vontade pode prevalecer
contra a Constituição. Estado Constitucional de Direito Democrático, enquanto expressão do que, por exemplo, Ferrajoli considera uma mudança radical de paradigma. E eu cito: uma espécie de segunda revolução que muda ao mesmo tempo a natureza do direito, a natureza da política e a natureza da democracia. Fim de citação. Transformação que implica, nomeadamente, que a política deixe de ser omnipotente, invertendo-se a sua relação com o direito. Também a política e a legislação por ela produzida se subordinam ao direito. Mas mudança de paradigma que ainda, no entender do autor citado, se no plano da teoria do direito se manifesta pela dissociação entre a vigência e a validade das leis, no plano da teoria política se manifesta numa mudança paralela da natureza da própria democracia, que deixa de consistir simplesmente na dimensão política que resulta da forma representativa e maioritária da produção legislativa que condiciona a vigência das leis, mas também a dimensão substancial que lhe é imposta por princípios constitucionais. Uma das componentes da ideia, hoje inscindível de um ponto de vista de uma compreensão global e do sentido valorativo do Estado de Direito Democrático. Liberdade, no sentido constitucionalizado de direitos, liberdades e garantias individuais, que não poderá ser efetivada a não ser num quadro de democracia, isto é, de um Estado fundado nas ideias da soberania popular e do pluralismo de expressão, participação e organização política. Liberdade, no sentido igualmente constitucionalizado de possibilidade de expressão e participação na vida da civitas, só realizável num quadro de afirmação e exercício de direitos individuais de um Estado de Direito, pois traduz-se no enraizamento do princípio do controle da conformidade constitucional das leis e de outras normas, como forma de garantia contra a crescente politização e governamentalização da atividade legislativa e normativa, consequência natural da extensão e invasão do direito a todas as esferas da vida social, económica e cultural. Estado de justiça e de jurisdição, e não apenas de mera legalidade, em que a última palavra de validade e a própria medida do poder continua a ser o direito, mas um direito eticamente fundado nos valores da dignidade da pessoa humana, da liberdade, da igualdade, da solidariedade e da corresponsabilidade da comunidade, de tal forma que essa unidade entre esse sentido de valor do direito e os princípios e as regras jurídicas se traduzam naquilo que Castanheira Neves chamou a consciência axiológica normativa. Pensamos, caros amigos, que em qualquer país a discussão à volta de um melhor modelo de reorganização política e administrativa do Estado, bem como da instituição de outras pessoas coletivas de população e território, necessariamente deverá ter em conta determinadas questões de partida que possam lançar luz sobre, nomeadamente, a melhor forma de levar o bem-estar a todos, a necessidade de promoção de um desenvolvimento harmonioso entre diferentes partes do território nacional e sobre o acesso de cada cidadão, independentemente da sua residência, aos serviços daquelas entidades. É meu entendimento, porém, que a descentralização não pode significar enfraquecer o Estado ou esvaziá-lo dos seus poderes de realizar o comando constitucional, de defender e promover a dignidade humana, mas antes deve ser vista
numa lógica de complementaridade com outros poderes políticos de nível regional ou local. Pelo que termino felicitando, mais uma vez, a Fundação Piedoso por esta louvável e muito construtiva iniciativa. Muito obrigado pela vossa paciência.